Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai e algo. Eu quero deixar um alerta a uma pessoa que tem na internet, né, no meu canal, parece que é uma irmã, que diz que eu tenho que para com esses vídeos, né, ela falou no canal aí, para com esses vídeos porque você não foi chamado para gravar vídeo. Satanás falando na boca dessa mulher, né, não vou citar o nome, para mim parar com a obra do Ser Supremo. Como ele tentou parar o irmão Juarez, não conseguiu, inclusive tentou até matá-lo. E aí o irmão Juarez agora está viajando pelo mundo, já deu até entrevista na Rede Record de televisão, no estado do Goiás. Durante o tempo que ele está viajando, será que Alro não sabe trabalhar? Irmã cega. Durante o irmão Juarez estar viajando, Alro está me usando para divulgar aquilo que estava escondido. Eu já tenho esse livro desde 2020, não é da agora. Mas eu precisava passar um tempo observando se havia outra pessoa no mundo que teria um ensinamento igual ao meu. E adivinha, não encontrei ninguém. O mais parecido é o irmão Juarez. O irmão Juarez traz a mensagem da salvação, porque ele é enviado de Alvo, mas ele afirma no primeiro vídeo dele, YHWH e o Absurdo das Religiões, que ele é o profeta principal. Ele não é o único. Ele já falou em vários vídeos que ele não é o único, ele é o principal. Ou seja, depois apareceu dando muitas contradições no canal dele, quando ele começou a sair da palavra do Altíssimo e começar a corrigir frases do nosso português, das literaturas de modo geral, dizer que o nome de fulano é maligno, o nome não sei de que é maligno, e foi dizendo várias frases aí que são malignas, né? Que vai ser impossível consertar, já que o nosso pai Alvo ainda não assumiu o controle desse mundo. Então eu não perco tempo consertando frases. O meu objetivo é anunciar e denunciar o maligno. Então, segundo essa irmã que está na internet, eu tenho que parar com os vídeos. Esse é o desejo de Satanás na terra. E nós paramos de denunciar ele, para que ele continue sendo escondido e camuflado como ele está agora, através dessa irmã aí. Porque somente uma pessoa sem noção vai mandar um mensageiro do Altíssimo ficar calado. Somente uma pessoa dessa, sem a menor noção do que está dizendo, vai dizer uma bobagem dessa. E Alvo, minha irmã, vai te dar uma chance, tá? Aí você fala no seu comentário aí, dizendo que senão, depois eu vou ficar ruim a minha situação. Minha situação estava ruim quando eu adorava esse Deus e esse Jesus, tá? Quando eu estava nas mãos do inimigo. Porque Deus é o título de Satanás e Jesus é a besta do Apocalipse capítulo 13. Satanás passou a autoridade para Jesus. Quem é o ser mais adorado no mundo hoje? Jesus. Quem foi que o dragão passou a autoridade para ele? A besta. Por que Jesus tem imagem na terra? Tem estátua de Jesus para todo quanto é lado? Porque ele mesmo em si é a besta, que veio para enganar e está enganando. Aí o nosso pai transmite agora na nossa geração a verdade, denunciando o maligno e o sistema que ele implantou na terra, o livro que ele criou para enganar as pessoas, para que ninguém se salvasse, porque através da Bíblia ninguém se salva. Aí o nosso pai envia o irmão Juarez, depois envia uma mensagem para mim denunciar o maligno, enquanto o irmão Juarez anuncia a salvação. E por incrível que pareça, as duas mensagens estão na Bíblia. O livrinho de Apocalipse, capítulo 10, está comigo. E o Evangelho Infinito, capítulo 14, que é o mesmo livro selado, está com o irmão Juarez. É ele que é digno de abrir os selos. Aí aparece uma irmã aí na internet dizendo para me parar com isso. Se foi o Altíssimo mesmo que mandou fazer isso, larga de ser tola, minha irmã. Para de ser idólatra. Abraça Alvo e a mensagem dele. Não abraçar e idolatrar o irmão Juarez, que parece que é o que você está fazendo.
Vamos lá. Romanos capítulo 3, né? O versículo 7. O desejo da irmã é que eu pare, né? Pois é. Imagine se eu parasse. O que ia ser dos outros? Romanos capítulo 6, versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador. Leia na sua Bíblia, minha irmã, você que mandou parar de gravar vídeo, Romanos capítulo 3, versículo 7, Paulo está chamando ele mesmo de mentiroso. Você sabia disso, minha irmã? Está na sua Bíblia. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus. Então o Deus da Bíblia precisa de um mentiroso, né, para abundar a verdade dele, para a glória dele. Será que o apóstolo Shaul falou isso? Ou isso aqui é uma montagem de Satanás para blasfemar do nosso Pai, usando o nome do apóstolo? Para passar uma impressão de que o apóstolo realmente chamou a si mesmo de mentiroso. E ainda usou a mentira dele para glorificar o Deus da Bíblia. Minha querida. Aí você manda eu parar de gravar vídeo, né? Imagina o que será dos outros que não dão fé dessas coisas. Inclusive você também não dá. Espera aí que vai piorar. 1 Coríntios capítulo 13. Veja o que está escrito, minha irmã. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino, como o metal que soa, ou como o sino que tine. Agora eu pergunto a você, minha irmã, que está dizendo que o nosso Pai lá em cima não me deu essa autoridade para gravar vídeo. Você sabe se Paulo falou isso? Você tem certeza? O que é amor? Lê ao contrário. Roma. Roma. A palavra amor é Roma. Eles colocaram o Império Romano ao contrário. Amor, Roma. Então, se Paulo não tivesse Roma, de nada seria. Ainda que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se ele não tivesse Roma, de nada seria. Eles inverteram e colocaram como amor, mas é Roma. Aí você manda eu parar de gravar vídeo, né, minha irmã? Você tem noção do que é isso? Uma mensagem maligna. Só está ao contrário, só está invertida. Amor é Roma, né? Agora vamos lá. Paulo está dizendo nesse versículo que ele não fala a língua dos homens. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eu fico preocupado agora. Porque ele recebeu de quem a língua dele? Ele falava com quem? Quando está escrito no livro de Atos que ele disputava nas sinagogas, ele falava a língua dos homens, ele falava com os homens. E ele recebeu a mensagem de quem? Não foi de um mensageiro das alturas? Então ele falava a língua dos anjos. Dá uma contradição, né? Continuando. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse Roma, nada seria. O livro foi criado para blasfemar do nosso Pai. Porque todo mundo sabe que um profeta é a autoridade maior em cima da terra, tirando do Criador, é um profeta. É a porta, é o porta-voz do Ser Supremo na terra, é um profeta. Mas a Bíblia está dizendo que um profeta não tem valor nenhum. Eu vou ler para você entender. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2.
ainda que eu tivesse o dom de profecia, né? E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, aí Paulo não tinha fé? Lê Hebreus capítulo 11, o capítulo inteiro ele fala de fé. Agora ele está dizendo que ainda que ele tivesse toda a fé, né? Se tivesse poder de transportar as montanhas, nada seria se ele não tivesse Roma, porque amor é Roma. Quem criou esse livro? Roma. De onde veio a Igreja Católica? De Roma. Então eles colocaram o Império Romano no livro inteiro. Será que foi isso que Paulo falou? Ou aqui é uma montagem de Satanás usando o nome de Paulo? Eu vou provar como esse livro é mentiroso. No mesmo livro, tá? Não vou dizer isso da minha boca, não. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. No mesmo livro, capítulo 14, só mudou o capítulo, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então agora ele já fala línguas. No capítulo 13, versículo 1, ele diz que ainda que ele falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, de nada seria se não tivesse amor. No capítulo 14, ele já está dizendo que fala línguas mais do que as outras pessoas. Mas que confusão é essa? É assim que Satanás trabalha, meu irmão. É o livro dele. Ele fez o livro dele dessa forma, para que as pessoas fiquem a vida inteira discutindo e batendo boca. Porque o livro todo tem válvula de escape. Romanos capítulo 3, versículo 7, ele diz que ele é um mentiroso. Aí aqui no 1 Coríntios capítulo 13, ele já está dizendo no versículo 2, ainda que ele tivesse o dom de profecia. Então Paulo não era profeta? Então qual era o papel dele na terra? Já que ele não tinha dom de profecia, não falava a língua dos anjos, não falava a língua dos homens, né? Não tinha o dom da fé, não tinha poder de transportar montanha. Quando você lê Atos capítulo 19, até os lençóis e aventais que ele usava curava as enfermidades. Mas ele está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que se ele não tivesse todo esse tipo de poder, nada prestaria, nada seria, se ele não tivesse amor, ou seja, Roma. Aí uma irmã ainda tem a cara de pau de mandar eu parar de gravar vídeo, meu irmão. O que vai ser das pessoas se eu parar de gravar vídeo? Satanás está te usando, meu irmão. Ainda bem que eu não vou parar. Não porque a irmã está pedindo, tá? Eu vou em frente. Porque aquilo que eu recebi lá de cima. Tá? Ao contrário do que está escrito nesse livro, tá? Eu falo a língua dos homens e a língua dos anjos, porque o anjo que falou comigo falou em português. O anjo ele fala qualquer idioma, em francês, ele fala o hebraico. O que falaram com os profetas? Falaram na língua hebraica. É? Mas se ele falar com um japonês, vai falar na língua hebraica? Vai falar na língua japonesa. Se ele falar com um americano, vai falar na língua hebraica? Vai falar no inglês. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, ainda que ele falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens, então significa o quê? Que ele não falava nem a língua do homem, nem a língua dos anjos. Então ele falava a língua de quê? Dos peixes, dos animais. O livro foi criado para fazer confusão. E eu estou com a minha paciência e o meu tempo para desmanchar o ensinamento de Satanás. Aí aparece uma irmã mandando eu parar de gravar vídeo, porque o Altíssimo não me escolheu para isso. Você tem certeza, minha irmã? Você está falando a verdade e eu não? Continuando. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Então Paulo era rico? Para sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado.
e não tivesse Roma, nada disso me aproveitaria. Porque amor é Roma, só está ao contrário. Então Paulo era rico? Mas não tem uma carta dizendo também no livro de Atos que Paulo disse que ele padecia fome, nudez, necessidade? Ou seja, alguém que padece fome e nudez não é rico. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele está afirmando que ele era rico. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Ele não está dizendo ainda que eu fosse rico, não, ele está dizendo que ele distribuísse toda a sua fortuna. Ele está afirmando que ele era milionário. E no mesmo livro dele, aqui no livro de Atos, que eu não vou citar o capítulo, ele afirma que era fabricante de tendas, parece que ele escreveu uma carta, que ele era fabricante de tendas para sobreviver. Quem fabrica tendas é rico? O livro todo é uma confusão, meu irmão. Mas se ele não tivesse Roma, nada seria. Ainda que o corpo dele fosse queimado na fogueira, ele tinha que ter Roma para ser alguma coisa. Porque amor é Roma, só está ao contrário. Versículo 4. Roma é sofredor, né? Como está escrito aqui. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Vamos corrigir. Roma provocava mesmo sofrimento. Não que é sofredor. Roma provocava sofrimento. Roma não era benigna. Roma não tinha consideração nem compaixão, ela era invejosa. Roma tratava com leviandade. Roma era soberba. Roma se portava com indecência, está lá em 1 Romanos, capítulo 1. Roma buscava os seus interesses. E Roma não estava nem aí em praticar o mal. Ou seja, ela não só suspeitava, ela praticava o mal. Roma não folgava com a injustiça, ela folgava com a injustiça. E ela é a autora principal do livro mentiroso. Ou seja, Roma não gosta de verdade. Mas ela usou o nome do apóstolo Paulo para inverter as frases. Vamos corrigir. Ainda que eu falo outras línguas dos homens, e ainda que eu receba mensagem de um anjo, se não tivesse compaixão e consideração pelos outros irmãos, de nada me adiantaria. Esta é a mensagem que Paulo falou. Ainda que eu falo a língua de outros homens, ou seja, outros idiomas, como está aqui no capítulo 14, é verdadeiro. O versículo 13 é uma montagem falsa. O capítulo 13 é falso. O capítulo 14 é verdade, versículo 18. Paulo falava mesmo outros idiomas. Agora a irmã que mandou parar de gravar vídeo sabe disso? Eu estou inventando isso? Então o que Paulo falou, que ele teria que ter compaixão e consideração, não Roma, não amor. Ainda como eu falo, ele disse assim, e o diabo tirou. Ainda como eu falo a língua de outros homens, ou seja, outras línguas, outros idiomas, ainda como eu falo a língua de outros idiomas, e como eu falo a mensagem do anjo, mas se não tivesse compaixão e consideração pelos meus irmãos, de nada adiantaria ele falar outro idioma ou falar com um mensageiro das alturas. Se ele não tiver compaixão dos outros, que ele vai anunciar a verdade, se ele não tiver consideração por aqueles que não sabiam a verdade. Ele tinha que ter compaixão e consideração. A igreja mudou para Roma. Amor. Roma.
E como eu falo a mensagem do Altíssimo, ou seja, ele era um profeta do Altíssimo na terra, aí colocaram aqui, ainda que ele tivesse o dom de profecia, não, ele tinha o dom de profecia. Não é que ele não tivesse, ele tinha. Ele era um mensageiro. Mas escreveram aqui dizendo que ainda que ele tivesse. Ou seja, querendo colocar a profecia em segundo lugar. Capítulo 14, vamos lá. Segui, porém, a compaixão e a consideração, procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ou seja, no capítulo 13 é uma coisa, no capítulo 14 é outra. Qual é o verdadeiro? O 14. A profecia é superior a todos os outros dons, porque é através do profeta que as pessoas conhecem a verdade. Os outros dons vêm depois, negócio de curar enfermo, essas coisas aí, expulsar demônio, isso aí vem depois. Mas o principal é a profecia. Como é que o apóstolo Paulo vai se contradizer, meu irmão? Lê os dois capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14, está dando contradição desde o começo. Porque foi assim que a Bíblia foi feita. E para você, minha irmã, que está dizendo que o Altíssimo não mandou gravar vídeo, eu acho bom você dobrar o seu joelho e pedir discernimento lá de cima, porque a irmã está falando bobagem. Até a próxima.